Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e esta que é uma aula, além de importante, muito interessante, nós vamos descobrir qual é a importância da água para os seres vivos. E eu vou até tomar uma aguinha porque eu estou morrendo de sede, ó. Bom, muitas pessoas vão falar, não, professor, a importância da água é para matar sede, ela serve para matar sede. Mas já parou para pensar por que nós sentimos sede? O que essa água, este líquido aqui dentro faz no nosso corpo? Qual a importância dele não só para o nosso corpo, mas para os outros seres vivos? Tchê, o troço parece bobo, mas é muito interessante e muito importante para você. Então deixa eu tomar mais um golezinho. E vamos lá. Gurizada, então vocês viram que eu fiquei abaixado aqui uns segundinhos, vocês já copiaram todo esse quadro. Depois ainda tem um quinto item que eu vou escrever aqui no finalzinho da aula. Primeiro eu vou começar aqui. Primeiro, aquela grande reflexão. Gente, quando cientistas, quando astrônomos miram os seus telescópios para outros planetas ou satélites de outros planetas, uma das grandes perguntas que eles fazem é: será que lá, nesse planeta ou nesse satélite, tem água? Porque preste atenção, se tem água, como a gente sabe que tem água em Marte, ou a gente sabe que tem água em Europa, na Lua de Júpiter, a gente sabe que tem água lá. Se tem água, a probabilidade de ter ser vivo é maior. Não significa, tem água, tem ser vivo. Não, não significa, mas aumentam-se as chances, porque não se imagina nenhum ser vivo na Terra, a gente sabe que não tem, ou fora da Terra, que consiga sobreviver sem água. É possível? Bom, na verdade a gente pode falar que nada é impossível, até que alguém prove o contrário, mas não se imagina. Então um forte indício para a existência de vida é encontrar água. Digamos, não é nem um indício, é um pré-requisito, a gente pode dizer assim. E aqui nós vamos entender o porquê disso. Primeiro, olha só, te liga. A gente sabe hoje que a água é muito abundante, não só no planeta Terra, mas fora dele, a gente já sabe disso. Na Terra, aproximadamente 70% da superfície, é formado por água. Tanto é que Terra, planeta, água, a gente vê, tem muito oceano, tem muita água. Lembrando que a boa parte dessa água é salgada, é de oceano. Isso é só uma outra reflexão que a gente pode trabalhar em ecologia. Agora, olha nos seres vivos, em nós e em outros seres vivos. A água é o composto mais abundante. No nosso corpo temos aproximadamente 70% de água. Então, ó, eu tenho quase 100 quilos, 90, 91. Mas imagina se eu tivesse 100 quilos, redondinho, zerinho. Aproximadamente 70 quilos no meu corpo seria água. Então vamos beber água, né? A água viva. O nome já é sugestivo. É um quinidário, né? Mães da água, água viva. Medusa, tem gente que chama. Elas têm aproximadamente 98% do corpo delas formados por água. Então é quase 100%, bicho, por isso está aí o nome, água viva, parece uma água andando, né? Literalmente. O tomate, 90% é água. O alface, 95% de água. Por isso quando a gente está comendo, a gente também está bebendo água, olha que louco. Porque se tu come tomate, esse tomate está cheio de água. Se você come um alface, esse alface está cheio de água. Se você come carne, se você... Enfim, toda a comida orgânica, material orgânico, vem de seres vivos, então é repleta de água. Uma bolachinha, sabe aquelas bolachinhas salgadas? Aquilo tem água também, aí muito menos água, mas também tem água. A água está em tudo. Isso é importante. A gente está respirando, tem vapor da água por aqui, umidade relativa do ar, mas também a gente perde água, tanto pela respiração, também pela transpiração. E aí, olha só que louco, vou dar uma dica para vocês. Dica do professor Samuel, aqui ó, Anônimos Gourmet, só botando sal na saladinha. Se você pegar e colocar sal no alface e deixar alguns minutos, esse alface vai murchar. Por quê? Você está jogando sal, a água vai sair de dentro das células do alface para fora, e aí o alface murcha. Isso é um processo de osmose. Por isso a dica é, se você for fazer uma saladinha e quiser deixar ela bonita, besurada, linda e charmosa, só coloca, ou nem coloca sal, né? Mas se for colocar sal, coloca instantes antes de levar para os seus convidados. Então isso, gente, os seres vivos têm muita água, então fica aí. Te liga que é o composto orgânico ou inorgânico, é o composto, porque a água é inorgânica, né, obviamente. Mas tanto, se tu pegar todos os compostos inorgânicos, água, sais minerais, todos os compostos orgânicos, a água é mais abundante.
Beleza? Agora, a questão é, se os seres vivos têm tanta água, qual é o papel desse composto? Qual é o papel da água no nosso corpo? Ou no corpo de outros seres vivos no geral? Bom, e agora eu vou falar que tem 1, 2, 3, 4 e depois eu vou apagar aqui para botar uma quinta função. Interessantíssimo, né? Eita. Bom, vamos lá. Tá um calorão aqui, gente. Sinceramente, é muito psicológico, né? Eu tô dando aula sobre água e eu não consigo não beber água. Tô morrendo de sede, com a garganta seca. Mas enfim. Vamos lá, gente. Com muito charme, muito amor. A água, primeiro, ela tem uma função para os seres vivos por ser considerado solvente universal. Lembre-se que semelhante dissolve semelhante. A água, a molécula da água é uma molécula polar. Então ela vai dissolver todas as substâncias também polares. A água não dissolve o óleo, gordura, não vai dissolver, não mistura, porque daí é apolar, é outra coisa. Mas a água é considerada solvente universal porque vários... Imagina, você tem aqui um cubinho de açúcar, cubinho de açúcar. Em azul é o solvente, que é a água. A água é um solvente, certo? Aí você joga ali o cubinho de sal, de açúcar, que é considerado soluto. Por ser um solvente, a água, as moléculas da água conseguem separar, ela entra entre as moleculinhas aqui do açúcar e separa elas. Dissolver é separar. E aí formando uma solução, onde o soluto está aqui, a água continua aqui, e agora, em vez de ser o cubinho, ela separou em vários minúsculozinhos, milhões, milhares, nesse solvente, transformando isso em uma solução. Tranquilo? Então pode ser sais, gases, açúcares, proteínas, ácidos nucleicos e outra. A água dissolve muita coisa. Imagina no nosso corpo. Cara, você come. Um dos primeiros papéis da água ali é fazer essa dissolução. É separar essas partículas até para facilitar na digestão. E aí já entra a segunda função aqui, que são nas reações químicas. A água ela tem, cara, papel fundamental para 2 tipos de reações que envolvem... Obviamente, bebi muita água agora. A água. Primeiro é a reação por hidrólise. Hidrólise é a quebra. Lise, quebra, hidro, água. Então hidrólise é a quebra pela água. Repara que você tem 2 moleculinhas aqui, uma rosa e uma azul. Imagina que isso aqui sejam 2 aminoácidos ligados por uma ligação entre 2 aminoácidos chamada de ligação peptídica. Uma proteína é formada de aminoácido. Isso é uma proteína. Entre 2 aminoácidos tem uma ligação chamada de ligação peptídica. Imagina que você quer quebrar hidrólise, você quer quebrar essa ligação. Você só consegue quebrar essa ligação na presença de água. Porque a água entra substituindo o que está acontecendo entre as ligações entre essas moléculas, separando elas. Então, sem água, você não consegue, por exemplo, quebrar uma ligação peptídica. Pessoal, mas eu não quero quebrar a ligação peptídica, deixa elas aí. Claro que não, gente. Você fala assim, eu sou bodybuilder, quero ficar fortão, vou comer muita proteína. Você come a proteína, mas você absorve os aminoácidos. Para conseguir quebrar a proteína, quebrar a ligação peptídica, para absorver cada um dos aminoácidozinhos, precisa de água. Senão, você não consegue. Professor, e se não acontecer isso aí? Bom, a proteína não vai ser absorvida, porque tu não consegue absorver uma proteína inteira. Você tem que quebrar, isso é o processo de digestão. Lembre-se da pepsina, que começa no nosso estômago ali. Bom, o contrário também é verdadeiro. Repara que existe a síntese por desidratação. Síntese é a formação. Agora, da mesma forma que para quebrar precisou de uma molécula de água, para juntar vai liberar uma molécula de água. E a gente pode pegar o mesmo exemplo. Para você fazer uma ligação peptídica, você ligar esses 2 aminoácidozinhos pela ligação peptídica, vai liberar uma molécula de água. Olha que interessante. Professor, e o que acontece com essa molécula de água quando o nosso corpo forma essa ligação? Fica no nosso corpo, utilizar em outra reação. Fica a dica, vai. Machuquei meu pé, cara. Bom, 3. Moderador de temperatura. Te liga que a água possui um alto calor específico. Ou seja, para que a água possa aumentar 1 grau de temperatura, precisa de muita energia para conseguir fazer ela aumentar. É diferente de, por exemplo, de outras substâncias. Isso faz com que a água seja excelente regulador térmico, ela regula. Imagina se o meu corpo é 70% de água. Se eu conseguisse, vou entrar num freezer, aqui tem um freezer. Se eu entrar, se ela não tivesse que precisar de muita energia para diminuir a temperatura ou para aumentar,
Imagina, eu entraria no freezer e meu corpo ia perder calor, pá, rapidamente ia ficar morrendo de frio. Não é assim que acontece. A água precisa dessa energia. Então, no nosso corpo, a nossa fisiologia depende de ter uma regulação térmica constante. A gente sabe, é controlada. A gente tem 37,5, não varia muito. E a água ajuda a não ter essa variação, porque ela consegue segurar por mais tempo a temperatura. É a mesma coisa que acontece, tu pisa na areia, isso aí tu estuda em física, tu pisa na areia da praia, pá, tá fervendo, aí tu vai pra água, pô, a água tá gelada. Quando chega tardinho, o sol se põe, o que acontece? É o contrário. A areia, por esquentar muito rápido, ela também vai esfriar muito rápido. O calor específico não é tão alto quanto o da água. A água, ao contrário, ela demora para esquentar, mas também demora para esfriar. Fantástico, né? Física, biologia, química, tudo junto. Então, no nosso corpo, ela também tem essa função. 4. Coesão e adesão. São duas propriedades da água que são fundamentais, por exemplo, também para as plantas. A gente está falando dos seres vivos no geral. Para as plantas também, olha só. A coesão é a forte ligação entre duas moléculas de água, pontes de hidrogênio. Então tem uma molécula de água aqui e outra molécula de água aqui. Elas têm uma forte coesão entre elas, de maneira que ela pinga. Poxa, já viu? A água forma uma gota, às vezes ela nem sai da torneira, fica assim, ó. Porque as moléculas de água, uma fortemente unida na outra, fica falando assim, ó, fica aí, não cai. Agora, claro, se vier demais, vai ser muito peso e ela vai cair. Por isso que a água tem esse movimento, as ondas, formam ondas, porque é difícil você quebrar essa coesão entre elas. Por isso que tem a tensão superficial. Se você procurar na internet, um mosquito sobre a água, tensão superficial, uma formiga que fica boiando na água, ela não afunda. Por quê? Literalmente ela cai ali e as perninhas delas, do inseto, fazem com que a água, literalmente a água faça assim, dá uma afundadinha. Olha que louco. Só que ela não quebra as ligações de tão leve que ela é. Então isso é chamado de tensão superficial. Tanto para formar gotas, quanto para insetos caminharem sobre a água. E também tem a adesão, que é a tendência da molécula da água, que é polar, se ligar, se unir a outras superfícies também polares. Se você pegar uma folha de papel e pingar água num lado, essa água vai se espalhar pela folha de papel. Num algodão, você, virei água aqui, tu pega um pano ou um algodãozinho assim, tu vai tirar, a água rapidamente vai encharcar o pano ou encharcar o algodão. Por quê? A água tem adesão a essas moléculas e por isso a gente fala que uma das propriedades dela é a capilaridade. Vasos, quando existe um vaso, um tubo, vamos pensar no xilema, fino, e com as paredes polares, a água tem uma tendência a se agarrar nas paredes. E quando a planta transpira, ela vem trazendo a água pelo xilema, como se fosse um efeito de canudinho. Por duas coisas. Primeiro, a água tem uma forte coesão entre as suas moléculas, então elas vão sendo puxadas, numa boa. Além disso, a água se gruda na parede do vaso do xilema, porque tem a adesão. E aí ela vai chegar a 70, 100 metros às vezes nas árvores. Como isso é possível? Se ela nem músculo tem uma árvore. Como é que ela faz isso? Por causa dessas propriedades, questão de capilaridade. Agora, gurizada, deixa eu apagar aqui rapidinho. Já estamos no finalzinho, tá? Vamos com muita chave, muito amor aqui. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Tá? Porque eu vou colocar mais um item. Enquanto isso, vamos conversando. Como é que está a sua vida? Deixa aí nos comentários. Professor, estou bem, não estou? Que dia você está vendo esta aula? Em que ano? Da onde você assiste? Qual é a sua cidade? Conta para mim, é muito legal. Às vezes eu não consigo responder todos, mas eu consigo ler todas as mensagens. Às vezes eu estou aqui e recebo no celular, fulano comentou no seu vídeo, eu abro lá, vejo, deixo um likezinho, às vezes deixo um coraçãozinho ali, e a gente está sempre juntos. Agora eu vou colocar sim, pessoal, eu anotei aqui para não esquecer de nada. Eu vou colocar 5, está meio molhado ainda, mas vamos lá, 5. E na nossa fisiologia, se a gente pensar assim, ó, deixa eu pegar, puxa, está quase acabando. Vou gastar um pouco de dedo, está acabando os giz brancos, tem que pegar um novo ali, mas vamos lá. Aqui se eu colocar na nossa fisiologia. Tá, professor, aqui você falou dos seres vivos no geral, mas vamos falar um pouquinho da fisiologia humana. Tá? Fisiologia humana. Então eu vou colocar alguns itens aqui, ó. Transporte de substâncias. Transporte de substâncias. Eu vou anotando aqui substâncias, não vou escrever tudo.
E o giz está muito pequeno, vou ver se eu acho um pouquinho maior aqui, que eu já estou gastando os dedos, gurizada. Barbaridade, vai ter que ser assim, vou pegar os toquinhos aqui, vamos lá. Eliminação de substâncias. Eliminação de substâncias. Outra, lubrificantes. Olha só que maravilha. Equilíbrio osmótico. Equilíbrio osmótico. Vai copiando comigo, gurizada. Vamos lá, juntão. Aqui é ao vivo. Aqui é ao vivo. Ao vivo quer dizer, não vai ter corte. Raiz aqui. Ai. Temperatura corporal. Corporal. Bom, teria outras aqui como equilíbrio ácido básico, tá? Mas é muito específico dentro de uma química mais aprofundada. E eu vou colocar esses que são realmente mais importantes. Então, tá em verdinho aqui, né? Então vamos colocar em verdinho aqui também. Desculpa aí, pessoal. Ah, professor, não ficou tão caprichado, porque aqui eu fiz na corrida e que eu não quero também ficar muito tempo escrevendo. Gente, então, claro que todas essas funções são para os seres vivos, mas a gente pode pensar na fisiologia humana. Fisiologia humana, ou seja, dentro do nosso corpo, além de matar a sede, além de ter importância nas reações químicas, além de ter importância como solvente universal, ele atua no transporte de substâncias. Por exemplo, você faz a digestão, estou com um paninho aqui, você faz a digestão de uma substância, de qualquer coisa. O teu sangue é repleto de água. Se o teu sangue não tivesse água, como é que tu ia conseguir transportar essa substância ou esses gases entre todas as células do teu corpo? E digo mais, eliminação de substâncias. As tuas células estão lá, pá, feliz da vida, metendo metabolismo e energia e tudo mais. Só que tem o resto disso, tem o lixo que a tua célula produz e que tem que ser liberado. Poxa, se você bebe bastante aguinha, passa por ali, esse lixo celular é eliminado pelo sangue também, que é a água, que vai chegar nos teus rins e vai eliminar pelos teus rins. Se a tua urina está muito concentrada, é porque você está bebendo pouca água, tem que aumentar a quantidade de água. Não pode, pá, minha urina está super amarela, pá, tu trouxe assim. Não, tá errado. Por quê? Você tem pouca água e o teu corpo se vê, poxa, a gente não pode ficar sem água. Então ele reabsorve, os teus rins reabsorvem o máximo de água possível, deixando a tua urina mais concentrada. Isso não é bom, não é saudável para os teus rins, que está forçando eles, então beber muita água. Lubrificante, em juntas do nosso corpo tem água, formando, né, substâncias que evitam o atrito, lubrificando as articulações. Equilíbrio osmótico. Mas se você beber muita água, mas muito, também vou exagerar, professor, vou beber 3 litros por hora. Não, aí o que vai acontecer? Você pode ter uma concentração de água muito grande em comparação a sais, e isso também é prejudicial. E o contrário também, que professor, tô bem louco já, né? Vou comer pizza aqui, meter sal em cima da pizza e ficar comendo pizza, depois na sobremesa eu vou colocar chocolate com sal e vou meter sal para dentro. Pô, vai passar uma hora, tu vai morrer de sede. Por quê? Tu colocou muito sal no teu sangue, tu colocou muito soluto. Logo, o equilíbrio osmótico, para manter esse equilíbrio osmótico, você vai perder água dos tecidos na volta. O teu sangue vai ficar mais volumoso. E aí tem um grande problema. Por quê? A tua pressão arterial sobe. Imagina, pessoal, isso é osmose. Então ela atua no equilíbrio osmótico, mas você tem que pensar que comer muito sal, ingerir muito sal também é prejudicial. Muito embora o teu corpo vá tentar esse equilíbrio, vai acabar prejudicando a pressão que vai subir. Força rins e também é um grande problema. Então evita a quantidade exagerada de sal. Também temperatura corporal. Você sabe que a água tem um alto calor específico. Então, para que você, se você está suando, você liberou muita energia para fazer com que esse líquido, essa água saia, que também vai sair com sal e tudo mais. Tanto é que o suor é salgado. Claro, e não somente no suor, mas como eu disse, ela influencia na temperatura corporal, tá aqui, porque ela tem esse alto calor específico e impede que a temperatura saia, beleza? Dentro do nosso corpo por segurar mais. Mas se você vai suar, aí sim, poxa, precisa de muito calor, muita energia para você perder a temperatura, então dá aquela sensação de esfriamento, né, quando a gente sua. Tá? E outras funções aqui que eu não vou ficar também entrando. Isso aqui, pessoal, nem estava no programa da aula. Ia ser só 4 itens. Eu estava quase gravando, não, vou falar rapidamente da fisiologia. É óbvio, pessoal, que vocês agora,
devem assistir a nossa aula de água. Eu vou deixar no cardzinho aqui, nesse izinho, clica ali e assista a aula de água, que lá a gente fala sobre a molécula, as ligações, as propriedades, como ela é, por que ela é polar, onde é positivo, onde é negativo, tudo mais. É importante. Essa aqui é só para a gente discutir a importância da água, não só para nós, mas também como para os seres vivos. Isso tudo aqui a gente fala ao longo do módulo de fisiologia humana. Sistema excretor, sistema digestório, até no pulmão a gente fala, porque estou liberando água, até pelos pulmões a gente libera água, pelo suor, pelos pulmões, por tudo. Então a água é fundamental. Hidrate-se, sem exagero. Tem gente que fala, professor, o certo é tomar 2 litros de água por dia. Eu falo, depende. Se você está num dia com muito calor e está suando demais, 2 litros vão ser pouco. Se você está no invernão aqui de Curitiba o dia inteiro em casa, parado praticamente, 2 litros pode ser muita água, porque você não transpirou, enfim, ok? Então tudo isso aqui, fisiologia humana, no módulo de fisiologia humana a gente fala com detalhes. Cada um desses itens, nas suas aulas específicas, estarão lá abordados. Beleza, pessoal? Então estamos juntões aí, tudo de bom para vocês. Lembre-se sempre, siga firme porque o teu destino depende somente de você, sabia dessa? A gente fala, professor, pra mim deu tudo errado, pra mim tá tudo... vou mandar o meu último... esse troço tudo. Não, para! É difícil para todo mundo. Para umas pessoas é muito mais difícil do que para outras. Isso a gente tem que concordar. Mas a única pessoa no mundo que pode superar essas dificuldades é você mesmo. Teus pais, teus irmãos, teus amigos podem te dar apoio. Mas quem não quer, não adianta o apoio que tiver. Então, pensa nisso sempre, para conseguir se motivar, ser cada vez mais forte, mais firme nos teus objetivos. Na biologia, conta comigo. Estamos juntos, cabeludão aí e suando. Um grande beijo, um grande abraço. Beba água. Tchau, tchau.